podemos aprender através da Bíblia Sagrada que para o nosso Deus não somos mais um entre a multidão, não somos mais um entre os bilhões de seres humanos, porque Ele nos dá atenção, Ele considera a nossa singularidade. Esse é o estudo de número 1235 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós não podemos dar credibilidade às palavras que querem nos afastar do amor do nosso Deus, nos fazendo acreditar que Deus não se importa conosco. Vamos ao nosso tema? Deus te vê no meio da multidão. Nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, que diz: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. Olha a palavra de Deus como é maravilhosa. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que são seus aonde ele estiver. A Bíblia nos ensina que nós não somos só mais uma pessoa no meio de bilhões de pessoas, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que nos dá atenção, que ouve as nossas orações, como o salmista nos ensina no Salmo 66, verso 19, verso 20, contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Que Deus tremendo! Deus ouviu a oração do salmista, Deus deu atenção à necessidade dele e agiu a favor dele. E não é diferente conosco, porque o nosso Deus, ele nos dá atenção. Não somos mais um na multidão. Glória ao nosso Deus. E Deus, ele vê o sofrimento do ser humano, ele não fica indiferente ao nosso sofrimento. No Salmo número 10, verso 14 diz: mas tu vês o sofrimento e a dor e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Tem outra versão que diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Nosso Deus não despreza ninguém. O nosso Deus se compadece dos aflitos, ele se compadece dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos vulneráveis, dos desprotegidos. Ou seja, nosso Deus se compadece daqueles que o temem e ele dá a sua atenção. Que Deus tremendo! Deus, ele compreende o nosso sofrimento. Deus, ele compreende a nossa angústia. Sabe o que acontece? Deus te compreende. Salmo número 31, verso 7 diz: exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. O nosso Deus, ele é muito lindo, ele é muito tremendo. Davi, ele confiava plenamente no Senhor, ele sabia que Deus estava com ele. Davi, ele sabia que Deus o amparava, o fortalecia e dava a ele a certeza da vitória. Davi, ele confiava que Deus cuidava, protegia e dava vitória. Por isso, mesmo nas aflições, Davi continuava confiando plenamente naquele que tem todo o poder, que tem amor e se compadece das pessoas.
Davi era grato a Deus, porque ele se sentia compreendido pelo nosso Deus. Deus compreende a tua dor, Deus compreende o teu sofrimento, mas tenha certeza, Deus está agindo a seu favor, mas é no tempo determinado por Ele, não é no nosso e não é do nosso jeito. O nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele se relaciona com seus servos, Ele se relaciona com aqueles que o temem e aqueles que o buscam. O Senhor, Ele zela pelos seus filhos. No Salmo 37, verso 18, diz: o Senhor zela pela vida das pessoas íntegras e sua herança permanecerá para sempre. Zelar é vigiar, é proteger, é tomar conta de algo ou de alguém e com toda a atenção, com cuidado e com interesse é velar. E ser íntegro? Ser íntegro significa ser honesto, ser justo, ser fiel ao nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. Por essas pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, o Senhor zela. O nosso Senhor Jesus sempre estava cercado por uma grande multidão e ficavam maravilhados ao ver as maravilhas e os milagres que Jesus realizava. Vamos ver Mateus capítulo 15, verso 31, diz: o povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvavam o Deus de Israel. Atônitos é tomado de assombro ou de grande admiração, é espantado, é pasmo. E as pessoas, elas procuravam Jesus porque eles sabiam que Jesus era poderoso. Eles procuravam estar perto de Jesus e por diversos motivos. Alguns queriam ser libertos ou que libertasse alguém. Mateus capítulo 9, verso 32 e verso 33 diz: após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. As pessoas ficavam admiradas com a autoridade de Jesus e outros procuravam Jesus, estavam entre a multidão porque queriam cura. Mateus capítulo 15, verso 30 diz: então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Jesus, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, se compadecia das pessoas e as curava. Nosso Jesus, ele tem poder para curar. Nosso Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Muitas pessoas estavam entre a multidão, queriam estar próximos a Jesus por curiosidade, para verem milagres acontecerem. Vamos ver João capítulo 6, verso 2? Então, uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Essas pessoas, elas seguiam a Jesus por causa dos sinais miraculosos que ele havia realizado nos doentes. E eles continuavam seguindo a Jesus, mas sem compromisso, sem fidelidade, sem temor e sem amor ao nosso Senhor Jesus. Agora tinha aqueles que estavam entre a multidão e estavam aflitos. Mateus capítulo 9, verso 36 diz: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadecia dos aflitos e necessitados, e Jesus usava de misericórdia para com elas, porque eles estavam sem direção, eles estavam sem proteção e também sem cuidado. Muitas pessoas que seguiam a Jesus no meio daquela multidão eram pessoas interesseiras. Vamos ver? João capítulo 6, verso 26 diz: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais,
mas porque comestes os pães e vos fartastes. E tem outra versão que diz: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eles queriam um pão terreno, eles rejeitavam o pão vivo que desceu do céu. Eles estavam interessados em satisfazerem suas necessidades físicas, em receberem benefícios materiais. Eles estavam preocupados consigo mesmo. E quantas pessoas ainda nos dias de hoje seguem a Jesus somente por interesse? E na multidão nós encontramos pessoas que amavam a Jesus, os que seguiam a Jesus de perto, mas com desejo verdadeiro de ser seu discípulo, de aprender, de estar na presença dele, como os discípulos de Jesus. Lucas capítulo 5, verso 11 diz assim: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Pedro, Tiago, João, os outros discípulos de Jesus renunciaram tudo e seguiram a Jesus de perto. Eles eram íntimos de Jesus e Jesus sabia que dentre eles estava Judas Iscariote, um traidor e ladrão. Sabe por que Jesus ele nos relata isso? Porque ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia ainda nos afirma que ele conhece até os nossos pensamentos. Salmo 139, verso 2 diz: sabes quando eu me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Ele te conhece. Não se preocupe, acalma o teu coração. Jesus está te vendo. Ele é vivo, ele é poderoso, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está à direita de Deus Pai. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Lucas capítulo 12, verso 7 diz: até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. E olha ainda o que Jesus nos ensina: portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de tudo o que acontece conosco, mesmo tendo bilhões de pessoas no mundo. O Senhor sabe das nossas necessidades e Ele nos sustenta, nos ajuda, Ele nos protege e Ele caminha conosco. Salmo 33, verso 18 e verso 19 diz: mas os olhos do Senhor vigiam e protegem os que lhe obedecem e dependem completamente do seu grande amor. Olha a importância de vivermos na dependência do nosso Senhor. Vou continuar o versículo: quando estiverem correndo perigo de vida, quando houver fome na terra, eles serão salvos pelo Senhor. Precisamos aprender a querer viver na dependência do nosso Senhor, pois é Ele que nos ampara, nos consola, nos ajuda, nos faz mais que vencedores. Mas infelizmente muitos procuram a Jesus não querendo servi-lo, não querendo renunciar e ter compromisso com Deus. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Vamos ver o que Deus falou para o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, verso 31 diz: o meu povo vem a ti como costuma fazer e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Muitos estão pensando que estão seguindo ao Senhor, mas não renunciam suas vontades, não renunciam seus desejos
desejos para agradarem ao nosso Deus. As pessoas estão ouvindo os ensinamentos do Senhor, mas não os colocam em prática, valorizam mais a si do que a nosso Deus. O nosso Senhor Jesus, ele considera a nossa singularidade. Ele conhece cada célula do nosso organismo e as motivações do nosso coração. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9 diz: E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Não podemos acreditar que somos mais um na multidão e que Deus não se importa conosco, pois o nosso pensamento, até o nosso pensamento, Deus conhece. E esse pensamento que Deus não se importa conosco é errôneo, é disfuncional. A verdade é que o nosso bondoso Senhor, ele nos contempla em todo o tempo. Se o buscarmos, o encontraremos, como disse Davi a Salomão, mas se o desprezarmos, ele nos rejeitará. Vou começar a concluir. Pode ter certeza, você pode confiar no Senhor, você pode descansar nele, porque ele conhece os que são dele, como nos ensina o nosso texto base. Vamos rever nosso texto base? 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece, Ele está conosco, Ele se importa com você. O nosso Senhor é fiel, Ele é poderoso, Ele é amoroso. Nele você pode confiar. A Ele você deve se entregar sem reservas e deve buscar ter mais intimidade, ter mais comunhão com Ele. Lembre-se sempre, Ele te ama. E Ele provou isso morrendo na cruz do Calvário. Você não precisa de mais provas do amor dele. Simplesmente se renda a Ele. E o mais, a Bíblia nos ensina que é Ele que fará por você. No tempo certo, no tempo determinado por Ele. Pode confiar, Ele cuida de você. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. Temos alcançado muitas vidas pela misericórdia e pela graça do Senhor. E dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Já temos mais de 2.500 inscritos aqui no nosso canal, porque é dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe abundantemente.